Eu começo agradecendo a presença de todos vocês. Começo agradecendo principalmente a presença da Liv e do Marcos, que vieram aqui conversar com vocês, dividir um pouquinho dos conhecimentos, das experiências e construir esse espiral com a gente. Eu vou passar a palavra para a Lânia também. A Lânia vai estar aqui mediando essa conversa. Então, Lânia, dá o seu bom dia animado aí para a gente ouvir tua voz, por favor. Bom dia, gente, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Lívia, tudo bem, amada? Isso é bom, Bel. Estou vendo gente nova aqui, isso é ótimo. Significa que o convite se espalhou, é isso mesmo, ainda dá tempo, gente. Se estiver gostando, e se não tiver também, manda, espalha por aí. Gente, seja bem-vindo e vamos ter um bate-papo aí sobre um assunto muito importante, coisas que pegam aí no nosso dia a dia de fazer social, cultural, nos territórios. Então, vamos ver aí, a Lívia e o Marcos vão trazer algumas experiências, algumas vivências, mas o chat está aberto, o microfone também, para se falar, para se perguntar, para interagir, tudo bem? Vamos lá. Perfeito, Lânia. Antes, eu vou só comentar aqui, pessoal, para a gente alinhar como vai funcionar o formato. Então, a ideia, a gente vai conversar com a Lívia e com o Marcos. Eles têm algumas perguntas que eu vou estar levando aqui à frente para eles poderem dialogar com vocês. Dividimos em 3 blocos, então, essas perguntas. E aí, ao final de cada bloco, eu peço que a gente possa considerar as perguntas, as colocações de vocês, então, ao final de cada bloco. Tudo bem? Perfeito. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tema é monitoramento e avaliação, esse tema muito importante para o dia a dia das organizações, dos projetos e programas sociais. E eu vou começar, então, pedindo para que a Lívia e o Marco se apresentem, tá? Para a gente conhecer um pouquinho do histórico de vocês e um pouquinho dessas pessoas e profissionais incríveis que a gente vai ter aqui hoje. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui. Eu sou a Lívia. Eu estou grávida de uma bebezinha de quase 39 semanas, então estou muito feliz que eu estou aqui hoje, né? E não tive surpresas aí no caminho. Eu sou gerente de desenvolvimento integral na Liga Solidária. Essa é uma área que engloba as frentes de monitoramento e avaliação, gestão do conhecimento e inovação. É uma área muito nova na Liga, que foi criada, e o que é uma experiência muito interessante de compartilhar com vocês, é uma área que foi criada a partir da evolução do nosso monitoramento e avaliação, né? Então, eu comecei trabalhando na Liga há 12 anos atrás, na área de captação de recursos, e naquela época a gente tinha pouquíssimas ferramentas de monitoramento e avaliação construídas, e eu, na captação de recursos, tinha uma dificuldade enorme para escrever projetos, para prestar contas, para, enfim, fazer esse relacionamento com os financiadores, que a gente sabe que cada vez mais querem os indicadores, as métricas e etc. E aí, aos poucos, a gente foi se debruçando sobre esse assunto e construindo, né, essas ferramentas. E aí a área também foi evoluindo, foi ganhando novas pessoas para contribuir. Enfim, estou aqui hoje para contar um pouquinho de como foi essa trajetória na Liga. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Marcos Pinheiro. Como o próprio nome já denuncia, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em São Paulo. Não agora eu estou no Rio, mas eu moro em São Paulo. Meu primeiro ciclo na área social começou quando eu fundei um instituto no Rio de Janeiro, chamado Instituto FI, em 2014, com mais 2 pessoas. A ideia é que a gente fizesse a intermediação de recursos de pessoas físicas e jurídicas para projetos sociais. Começou como um instituto bem pequeno, a gente movimentava em 14, R$1 milhão mais ou menos para projetos sociais. Primeiro ano a gente movimentou 1 milhão para 14 projetos sociais. Ao longo do tempo ele cresceu bastante. Em 2016 a gente abriu um escritório em São Paulo, e foi quando eu me mudei para São Paulo para cuidar do escritório de São Paulo.
Fiquei no FII até o final de 2019. Em 2020 saí para fundar uma consultoria própria, depois eu vou passar aqui contato do site e tudo mais, mas para fundar uma consultoria para poder trabalhar mais com doadores e mais com projetos de formas que no FII eu não conseguia, porque não faziam parte mesmo do nosso escopo lá no FII. Ao longo desses anos de FII, né, foram quase 7 anos, eu trabalhei cuidando de apoio a mais de 200 projetos, assim, diretamente eu, né? O FII apoiou uns 600 projetos no tempo que eu estive lá, eu trabalhei diretamente com uns 200, 300, com uma movimentação aí de uns 50, 60 milhões. Então, eu trago para cá, eu acho, essa visão do doador, a visão de quem sofreu e amou o apoio a projetos, porque tem um lado de você apoiar projetos que é muito realizador, é maravilhoso, e tem um lado de acompanhar projetos que é muito desafiador, né? Justamente por causa da questão de monitoramento e avaliação, que não costuma não ser uma prioridade. Então, acho que a Lívia ela vai trazer muito o lado de quem criou uma área de monitoramento e avaliação numa organização, e eu vou trazer o lado de quem estava fora cobrando, de quem estava fora aportando recurso e cobrando que isso funcionasse. Então, acho que a gente vai se complementar aqui. Eu vou ser o olho do doador e ela vai ser o olho executivo operacional, vamos dizer assim. Então, é isso que eu pretendo trazer aqui, um pouco da minha experiência, um pouco do que eu vivi, do que eu vi e do que eu recomendaria a partir disso. Mais ou menos esse o resumo aí. Perfeito, Marcos. Muito obrigada. Com certeza vocês vão contribuir de maneira gigante para o dia a dia, para os projetos aqui de todos que estão participando dessa conversa. O primeiro bloco, na verdade, então, a gente quer que vocês falem um pouquinho sobre o propósito do monitoramento e da avaliação. Então, né, aquela perguntinha mágica do porquê avaliar, né? Então, para guiar esse bloco, eu vou começar, então, colocando uma pergunta para vocês trazerem aqui a resposta para o grupo. O que é o monitoramento e avaliação? Aí eu deixo aberto para quem queira de vocês dois responder, ou se vocês quiserem se contribuir, um falar e o outro depois trazer alguma outra consideração na sequência, fiquem à vontade. Quer começar, Marcos? Depois eu complemento um pouco com a experiência prática. Tá bom. Vou começar, então. Eu elenquei aqui, na verdade, uma pergunta para começar essa fala. A pergunta é, por que o doador doa? Por que o doador, se vocês fazem parte de organizações, né, por que o doador deu dinheiro para a sua organização? Não é só porque ele achou a organização legal, né? Teve algum motivo, alguma coisa motivou ele a fazer esse aporte de recurso, a fazer o DOC, ou TED, ou PIX, e mandar o recurso para a organização. Então, o que leva, o que motiva ele? No meu ponto de vista, a doação ela é um ato de confiança. É uma monetização de uma confiança. Quando o doador doa 10, 20, 30 mil, 100 mil, 20 reais para a sua organização, ele está dizendo, olha, eu confio que você vai fazer um bom trabalho. Então, isso é um ato de confiança muito verdadeiro, porque ele está te dando ali o que pode ser escasso para ele. Às vezes não, às vezes é. E aí que estamos falando de doador, eu estou falando tanto de... E são as 3 fontes primárias principais, né? Pessoa jurídica, pessoa física, quer dizer, indivíduo, empresa ou governo. Não tem muito mais de onde o dinheiro vir. Os negócios sociais são geradores de renda, é outra história, mas falando sobre doação pura, o dinheiro tem que vir de um desses 3, não tem muito jeito. E aí, quando o dinheiro vem daí, quando o dinheiro é transferido num DOC, num TED, é um processo de confiança. O doador está falando, eu confio em você. E por que o doador confia? O doador confia que você vai fazer o quê com esse dinheiro, né? O que ele espera de retorno? Então, vamos pegar um exemplo de uma prestação de serviço aqui que acho que todo mundo já foi. Salão de cabeleireiro, barbeiro, seja lá qual for o nome ao redor do Brasil. Quando você vai no salão de barbeiro, cabeleireiro, você contrata, né? Você dá um dinheiro confiando que vai ver alguma coisa, né? Confiando que você vai sair dali mais ou menos com uma estética ali que você espera. E quando o doador doa, ele também doa esperando alguma coisa. Só que não é claro que a ONG vai cortar o cabelo dele. O doador ele doa confiando que a ONG vai dar em troca impacto social, né? Senão não tem outro. Por que eu vou dar um dinheiro para uma ONG? Porque eu acho que a ONG tem condição de transformar o meu recurso financeiro em impacto social. Maravilha. Quando você vai no cabeleireiro, você fica olhando no espelho para ver o que o cara ou a mulher está fazendo. Você fica checando, você fica perguntando, ele vai te contando o que ele está fazendo.
Maravilha, ali tem um espelho, tem uma questão física, está tudo muito claro. Mas e a ONG? Como é que a ONG vai contar para o doador que a confiança dele, ó, botei dinheiro para isso aqui acontecer? Como é que a ONG vai contar que está acontecendo? Não tem espelho, não tem nada físico. Como é que você vai fazer para mostrar para o seu doador que você está honrando a confiança dele? Monitorando e avaliando. Não tem outro jeito. Porque você tem que monitorar, você tem que avaliar e você tem que reportar. Porque se você não monitorar, não avaliar e não reportar, o doador vai ficar a vida inteira sem saber o que está acontecendo. Ele pode continuar doando, claro que ele pode continuar doando, mas ele não vai saber se esse recurso que ele deu por confiança para gerar impacto está efetivamente gerando impacto. Vai ficar a vida inteira uma coisa de relacionamento, de falei, não falei, e você não vai conseguir dar essa devolutiva. Tá? Então, o monitoramento e avaliação, o que é? Isso eu vou jogar para a Lívia, porque ela vai falar melhor que eu. Mas do lado do doador, é você corresponder à experiência, à expectativa desse doador, de que você vá usar recurso financeiro para gerar impacto social. Sem monitorar e avaliar, provavelmente você não vai saber e provavelmente você não vai comunicar se isso está acontecendo. E um último aqui, só para lançar a bomba e passar para a Lívia, é uma ótica muito importante e vai ser uma ótica que eu tenho muito claro e que eu uso. O doador, ele é o seu cliente. E é importante ter essa ótica. Quando o doador doa dinheiro, ele passa a ser o seu cliente. E pensa como você trataria o seu cliente, como você queria que ele gostasse do que você está fazendo. Então, eu acho que, para dar um resumão e passar para a Lívia, que é mais técnica, que eu, com certeza, a doação é um ato de confiança, monitorar, avaliar e reportar é retribuir essa confiança, é mostrar que você está fazendo um uso bom desse dinheiro para o seu cliente, que é esse doador. O teu beneficiário é teu cliente também, tá? De um outro lado, você tem dois. Mas é muito importante que você entenda isso e corresponda monitorando e avaliando desse jeito que a Lívia vai falar aí. Max, adorei começar com a sua resposta, porque essa era muito a minha visão quando eu trabalhava na área de captação de recursos, né? Eu concordo com ela, acho que você tem toda a razão. Só que eu acho que na Liga a gente conseguiu dar alguns passos extras na questão do monitoramento e avaliação e fazer as equipes pararem de ver isso como uma obrigação, quando a gente começou a olhar para o monitoramento e para a avaliação como uma parte da gestão do projeto, como uma parte do ciclo de vida do projeto. Então, eu preciso monitorar e avaliar para entender se eu estou fazendo o trabalho da melhor maneira possível. E aí, acho que isso independe um pouco de ter um doador ou não. A gente foi construindo um caminho em que a gente começou a avaliar, começou a olhar para a avaliação como uma coisa que a gente fazia para nós mesmos. E aí, claro, sempre atrelando também aos interesses do doador, porque, enfim, a gente depende desses recursos para a continuidade do nosso atendimento. Mas a gente começou a olhar como o monitoramento e avaliação como uma ferramenta de gestão e de aprendizado da equipe mesmo. Então, eu preciso monitorar o que eu estou fazendo, se eu estou entregando o que eu me proponho e se os resultados que eu proponho para o público atendido estão sendo atingidos ou não. E aí a gente começou a pensar um pouco além do que vinha apenas nos pedidos dos doadores, né? Porque quando a gente escreve lá o projeto, no geral, o doador te pergunta, né? Quais são os indicadores que você quer monitorar e etc. Aí te cria um formato de prestação de contas, etc. E a gente começou a pensar um pouco além disso. Então, tá bom, esse daqui é o pacote do meu doador, mas o que mais eu gostaria de monitorar para poder gerenciar melhor? E aí, enfim, a gente foi criando todas essas ferramentas e o monitoramento e avaliação foi evoluindo. Mas, assim, em termos de, num sentido mais técnico, né, eu acho que o monitoramento e avaliação ele é uma etapa do ciclo do projeto que acontece paralelamente à execução, né, desse projeto. A avaliação, enfim, também começa, às vezes, antes, inclusive, da intervenção, se você quiser fazer uma comparação de resultados, por exemplo.
Mas o mais importante é que ele precisa ser planejado junto com o projeto, né? E é aí que o monitoramento e avaliação ganha mais força. Então, depois que eu defini o meu objetivo e os resultados que eu espero, eu já devo pensar como é que eu vou monitorar e avaliar tudo isso. Porque senão a gente até dá para fazer. Na Liga, essa é a nossa história. A gente já fazia e aí a gente deu um passo para trás, pensou como é que eu vou monitorar e avaliar. Mas é muito mais fácil quando você consegue já planejar um monitoramento e avaliação quando você está planejando o seu projeto. Perfeito, Lívia, Marcos. E vocês acabaram meio que respondendo, dando já alguma introdução para a segunda pergunta que a gente tem aqui, né? Então, para que serve esse monitoramento e avaliação? Então, acho que eu vou pedir para voltar com a Lívia, olhando então para essa visão da equipe, da organização, para que vai servir esse monitoramento e avaliação, Lívia? E depois eu peço para o Marcos só complementar também com a visão do doador. O monitoramento e avaliação serve para dizer se você está atingindo o impacto que você almeja com o seu projeto. E aí, claro, ele também é uma ferramenta muito potente de aprendizado da equipe, então de desenvolvimento da equipe, e é uma ferramenta também poderosa de captação de recursos, porque é muito mais fácil você conseguir apoio, né, e fidelizar esse apoio quando você tem ferramentas de monitoramento e avaliação bem construídas. Eu vou dar uma bagunçada aqui no roteiro, porque como a gente está falando de um tema super intangível, acho que eu vou tangibilizar com um exemplo, porque pode ter alguém ouvindo a gente falando, mas o que é? Legal, bacana a opinião dos caras aí, mas o que é esse negócio? Então eu vou dar um exemplo de monitoramento e avaliação, já bagunçando tudo, você que estava lá no 11, eu vou trazer para o 3, é isso aí. Um exemplo muito legal de um projeto aqui no Rio de Janeiro, eu estou no Rio agora, o projeto do Rio, que eu cuidei bastante pelo FII, chamado Banco da Providência, é uma organização de capacitação profissional. E eles tinham um monitoramento e avaliação realmente muito bons, muito bom mesmo, assim, funcionava muito. E a métrica principal deles era a elevação da renda. Então, era a elevação da renda do beneficiário, né? Projeto de capacitação profissional, não sei se alguém que está ouvindo tem, normalmente é um escopo complicado, porque é difícil você conseguir atrair as pessoas, por mais que a proposta seja boa, não é fácil ter a metodologia de capacitação, é difícil você acompanhar resultado depois, é tudo complicado. E eles tinham uma metodologia super boa, eles são super antigos, e eles tinham uma métrica muito boa, que era de elevação de renda. Então, quando a pessoa entrava no módulo 1, eles tinham 3 módulos, quando a pessoa entrava no módulo 1, que era o primeiro da metodologia, peraí, vocês estão vendo aqui, né? Que era o primeiro da metodologia, eles mensuravam qual era a renda dessa pessoa, depois qual era a renda desse grupo de pessoas. E aí, 6 meses depois deles saírem da capacitação profissional, eles mensuravam a mesma renda dessa pessoa e desse grupo de pessoas. E eles conseguiam, a partir desse monitoramento, entender que as pessoas entraram com renda média de, sei lá, R$230, saíram com renda média de R$1.200. Então, eles tinham um argumento muito convincente para entender o que eles estavam fazendo bem, que foi onde a Lívia falou principalmente, e para mim, que era o doador, para dizer, olha, isso aqui está funcionando. Para que depois eu virasse para o dono do dinheiro e falasse, continua investindo aqui porque está funcionando, isso aqui está funcionando. Então, era um caso de avaliação muito claro, assim, era um monitoramento muito bem feito, que não é fácil monitorar a renda, evidentemente, não é nada fácil. E eles também tinham um outro projeto de capacitação profissional para ex-detentos, e eles mediam o índice de reincidência 6 meses depois da saída da capacitação. Então, assim, no Brasil, você tem um índice de reincidência de 80% de ex-detentos, é uma coisa completamente enlouquecida. Depois dos ex-detentos que passavam pelo processo deles, só 5 reincidiam, depois de 6 meses ou 1 ano. Isso também é uma métrica muito que fala por si. Que fala Clara, por si, né? muito clara. Que fala por si para eles que, olha, a gente está fazendo alguma coisa aqui, porque o negócio cai de 80% para 5%, maravilha, e fala para o doador. E se eles não tivessem essa métrica, às vezes eles poderiam estar fazendo um negócio que sequer está surtindo efeito, só gera custo, e eles não terem como mensurar se aquilo está tendo efeito ou não está. Então, nesse caso, era muito importante. Foi um dos projetos que a gente mais apoiou na época lá pelo FII, porque eles eram muito claros e dialogavam muito com o doador, né? Não sei se a Lívia quer dar um exemplo aí também, para não monopolizar os exemplos, bagunçar aqui o roteiro. A Liga ela é uma organização que tem
programas sociais de diversos tipos. Então, a gente tem desde primeira infância, contraturno escolar, qualificação profissional, atuação com famílias, atuação com idosos. Então, assim, a gente tem exemplos de avaliações e indicadores de todos os tipos. Uma das minhas maiores dificuldades, assim, quando eu comecei, era justamente lidar com toda essa complexidade, né? Porque cada tipo de avaliação, cada tipo de programa tem o seu tipo de avaliação, e você precisa ir, enfim, definindo esses indicadores, essas métricas, nem sempre são tão claras. Então, a qualificação profissional é um programa que a gente tem e onde a gente tem um pouco menos de dificuldade de definir métricas, né? Ela é muito mais clara, ela é mais fácil de ser pensada e até quantificada e etc. Agora, a gente tem outros programas que isso é muito mais difícil. Então, num programa de assistência a famílias, por exemplo, que a gente está falando de promoção de autonomia, de redução de situações de violência, muitas vezes são famílias com renda muito baixa, com condições, enfim, com condições socioeconômicas ruins e condições de vulnerabilidade dos mais diversos tipos. Esse estabelecimento de métricas acaba ficando um pouco mais complexo, né, do que olhar para coisas como empregabilidade, renda e etc. Então, eu acho que são alguns exemplos que eu posso ir aí compartilhando com vocês no decorrer da conversa. Mas uma experiência muito legal que a gente tem de um indicador que, assim, a princípio parece difícil, foi em um dos nossos programas no nosso programa de contraturno para crianças e jovens de 6 a 15 anos. Uma das nossas percepções era de que a gente contribuía para que essas crianças elas fossem menos violentas no seu convívio uma com as outras, sabe? Na Liga a gente tem esse valor de promoção da cultura de paz, e essa era uma coisa que a gente queria muito investigar, né? Se estava dando certo, se estava realmente tendo resultados. E esse foi um dos primeiros processos de avaliação que a gente fez. A gente, inclusive, teve um apoio de um financiador que doou recursos para que a gente pudesse pensar em avaliação, e isso é muito legal, não é muito comum. Então, eles fizeram um aporte de recursos específico para a gente olhar para monitoramento e avaliação, e a gente começou com a equipe a estabelecer o que eram pistas de que uma criança, né, estava sendo menos violenta com o colega, com o professor e etc. Como é que a gente via essa cultura de paz acontecendo na prática? E aí a gente começou de um jeito muito básico. A gente escreveu, 3 perguntinhas no Excel. A criança usa violência física, a criança xinga, né, usa violência verbal, ela pede ajuda para o educador quando ela tem um problema, ou ela sai, né, usando violência física com os colegas. E aí, a gente fez esse mesmo esquema. Então, todas as crianças foram avaliadas a partir dessas 3 perguntinhas durante um ano, e aí, no fim do ano, a gente comparou, então, as respostas, né, sim, não, às vezes, para esse grupo de crianças, e esse foi um dos nossos primeiros processos de avaliação, usando essas métricas, assim, que não são tão, a priori, tão fáceis, né, de serem quantificadas. Hoje a gente já evoluiu super nesse monitoramento, a gente usa, inclusive, ferramentas assim, psicométricas de avaliação de socioemocionais, mas foi uma avaliação que começou muito simples, muito fácil, com aquilo que a gente tinha e podia fazer. Muito bom, Lívia, Marcos. A gente está caminhando para a última pergunta desse bloco, né? Que é entender um pouquinho qual o propósito do monitoramento da avaliação. Mas antes de trazer à frente a última pergunta desse bloco, eu queria só retomar algumas coisas que vocês foram falando. Eu gostaria de grifar aqui e trazer de novo à frente para todo mundo. Então, vocês trouxeram para a gente que o monitoramento e avaliação faz parte do processo de um projeto e um programa social, que ele tem que ser pensado e organizado lá no planejamento, que ele é uma ferramenta para a gente importantíssima.
Vocês trouxeram também que o cliente, ou o doador, perdão, é o nosso cliente, e que ele contrata esse impacto social. Então, é mais do que importante ele acompanhar todo o desenvolvimento do projeto e o resultado. Isso é essencial, né? Se ele está contratando esse impacto social, ele quer ver esse impacto social e quer ter as garantias desse processo. E vocês estão trazendo também para a gente da importância, né? Para que serve? Serve como uma ferramenta, serve para gerenciar o projeto da maneira adequada, serve para ter um reporte de aprendizados ali contínuo, serve também para prestação de contas. Então, vocês trouxeram, dentre tudo que foi falado aqui, essas questões, e a gente percebe a importância, mas aí, por um outro ponto, a gente também vê que monitorar e avaliar dá trabalho, né? Dá trabalho, depende muito de de equipe, de pessoas ali dedicadas, de conhecimento. O que a organização, o que as iniciativas que estão aqui ganham com esse processo de monitoramento e avaliação? Então, diante de tudo isso, essa que fica a perguntinha. Dá muito trabalho, a gente precisa de dedicação. Então, o que eu vou ganhar efetivamente com isso? Se vocês puderem trazer um pouquinho mais à frente essa questão. De fato, monitorar e avaliar dá trabalho. É uma construção. Para mim, para o monitoramento e avaliação valerem a pena, né? Eu acho que a equipe tem que estar muito mobilizada e engajada nesse propósito da avaliação. Então, sobre tudo o que a gente falou aqui nas perguntas anteriores, né? De que o monitoramento ele é uma ferramenta importante de gestão, de que nós, né, como organizações sociais, temos esse compromisso com o nosso público atendido de gerar impacto, e o monitoramento e avaliação é o jeito de dizer, né, para o doador, para essa própria comunidade, para os voluntários que a gente tem, se a gente está gerando esse impacto ou não. Mas esse é um trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo com as equipes dos programas na Liga. A gente foi construindo isso. Dando a visão aqui do lado doador, nós estamos aqui em 28 pessoas na sala, né? Não sei se temos 15, 20 organizações. Eu aposto que a maioria das organizações tem como principal problema recurso financeiro, como principal dor, tirar a palavra, principal dor o acesso a recursos financeiros. Isso é a maior dor das organizações sociais hoje no Brasil, tem pesquisa sobre isso. E em que medida o monitoramento e avaliação comunica com isso, né? Nesse edital, que a maioria de vocês aqui que têm participado, vocês ganharam um recurso financeiro, que é claro, super importante, mas muito mais do que isso, vocês ganharam a oportunidade de se relacionar com 4, 5, 6 institutos e fundações e de construir um relacionamento, porque isso é o que vai gerar recursos em longo prazo para a sustentabilidade da organização. A partir do momento em que vocês conseguem ter o privilégio de ter um contato diário, semanal, mensal, com 4 ou 5 institutos e fundações que já confiaram no trabalho de vocês já andaram um caminho muito significativo para construir uma relação de longo prazo. Só que, a partir de agora, essa relação de longo prazo ela tem um momento de inflexão muito importante, que é o monitoramento, a avaliação, os relatórios que vocês enviam. Se vocês fazem um acordo no momento da assinatura do contrato, não sei se teve assinatura, mas, enfim, do acordo, que vocês vão entregar bimestralmente, e eu não sei se entregaram ou não, tá? Não estou dando esporro aqui, não, porque eu também não conversei sobre isso com o pessoal do edital. Mas se vocês assinam um acordo que vocês vão entregar bimestralmente um relatório de prestação de contas, vocês não entregam, ou vocês atrasam, ou vocês não correspondem ao monitoramento e avaliação que tinha sido acordado, vocês pegam o maior ativo que vocês conquistaram nesse edital, que é o relacionamento, e vocês não usam isso para dar frutos no futuro. Então, para que serve? O monitoramento e avaliação é a parte mais importante do relacionamento que vocês estão fazendo nesse edital, que é a parte mais importante para vocês resolverem o problema mais importante, provavelmente, de vocês. Então, tem uma relação total com a sustentabilidade da organização em longo prazo, o monitoramento e avaliação. Realmente, assim, no FI, eu tive essa experiência. As organizações que receberam mais recursos são organizações que mantiveram um relacionamento de qualidade.
com a gente, esse relacionamento passava por entregar relatório com qualidade no prazo, conforme foi acordado. Não tem muito como fugir disso. Quer falar, Lívia? Eu quero só complementar que essa parceria que eu contei para vocês, que dava apoio também às ações de monitoramento e avaliação, a gente conseguiu mantê-la por vários anos e era uma relação muito interessante porque eu produzia os relatórios, né, com a ajuda das equipes da ponta e etc. E eu recebia muito feedback sobre o relatório. E a gente tinha muito essa relação de troca também e de construção, sabe? Eles me davam toques de que outras coisas a gente poderia monitorar, e eu também às vezes falava para eles, olha, essa pergunta aqui está um pouco difícil, será que a gente não pode mudar esse indicador e tal? Então, também foi uma relação muito de aprendizado com o doador, e foi uma parceria que a gente conseguiu manter assim por vários anos. Eu acho que justamente por isso, né? Porque a gente tinha muito essa relação de transparência com relação aos resultados. Exato, cara. Você conquista isso com recorrência, com construção de confiança, e que enfim, vocês sabem melhor do que eu até o quanto é difícil sentar numa sala com um doador. É difícil, assim. O discurso, o famoso discurso. Tem muita empresa que pode doar no Brasil. Tem, legal. Chega, senta lá, leva 20 mil. Difícil. Mas quando você participa desse edital, você já conseguiu o recurso, já conseguiu a primeira confiança. O monitoramento, a avaliação, os relatórios, esse processo de relacionamento é fundamental para aprofundar isso. Então, para que serve? Cara, serve para muita coisa. Entre eles, para vocês melhorarem, estreitarem o relacionamento aí com quem já confiou em vocês. Muito bom, gente. Então, antes de ir para o próximo bloco, Lani, a gente tem alguma pergunta do chat? Tem alguém que quer se colocar? Não. A gente ainda não tem nenhuma pergunta. O pessoal está tímido ou tá se ambientando, entendendo. Eu estou gostando muito mesmo. Deixa a Lívia e o Marcos trazerem mais provocações, né? Porque o Marcos está mandando ver no roteiro. Tá nós! E a Lívia também. E vamos chegar junto. Calma que já a galera vai se participar mais. Perfeito, pessoal. Fiquem à vontade. Por favor, tragam dúvidas também, dores, como o Marco colocou aqui. A gente está nesse espaço seguro e a gente espera que vocês também possam sair daqui com respostas ou não, né? Como a Lânia falou, com provocações que vão levar a reflexões e, novamente, a um recurso, a um processo que você vai ter que acessar diferente, a um novo questionamento. Mas, falando em processo, efetivamente, tá? Então, a gente estava conversando até agora de propósito, né? Então, por que eu vou monitorar e avaliar? Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho como que a gente monitora e avalia, dado que a gente já conversou aqui da importância, do que a gente ganha, para que serve. Então, agora a pergunta é, o que efetivamente eu devo monitorar e avaliar dentro do meu projeto? Posso começar? Bom, eu acho que a gente começa esse tema pensando, de novo, primeiro no planejamento do projeto. Então, provavelmente vocês podem usar algum tipo de ferramenta de desenvolvimento de projetos, como uma teoria da mudança ou uma matriz de enquadramento lógico, por exemplo, que são duas mais famosas, mais comuns, mais usadas no terceiro setor. Você vai definir o objetivo do seu projeto e que resultados ele espera atingir lá no final, né, da sua intervenção. Você também vai definir o que você precisa fazer para que esse projeto entregue esses resultados. E aí você pode, então, começar a pensar no monitoramento e avaliação, eu acho que especialmente em duas perspectivas. A primeira é das suas entregas. Então, para fazer esse projeto acontecer, né, eu preciso fazer a atividade 1, 2 e 3, e aí eu posso monitorar se eu realizei essas atividades, se o público participou dessas atividades, enfim, aí acho que tem indicadores diversos, né, que podem ser construídos, tipo taxa de presença, evasão, coisas do tipo, número de oficinas, enfim. E
um segundo grupo de indicadores que vão te dizer mais dos resultados. Então, é um programa de qualificação profissional, de inserção no mercado de trabalho. Então, eu vou ver quantos jovens foram inseridos no mercado de trabalho ao fim do curso, ou qual foi, por exemplo, o aumento de renda desses jovens após um ano de curso. Então, eu gosto sempre de dividir o monitoramento e avaliação nessas duas perspectivas. Uma que são indicadores mais das entregas do projeto, né, de processos, e uma outra perspectiva que é de resultados com o público atendido. E aí, o processo vai variar, né? Então, por exemplo, taxa de presença, evasão e etc., são indicadores que eu preciso monitorar com muito mais frequência. Eu preciso ver se o meu curso é diário, né? Se eu tenho aula todos os dias, eu preciso fazer, por exemplo, uma lista de presença todos os dias. Agora, a empregabilidade em si, que está nesse segundo grupo de indicadores, eu vou olhar ao fim do curso, né? Ou, sei lá, nos últimos meses, a partir dos últimos meses do curso. Então, essa periodicidade do monitoramento e avaliação também muda de acordo com o seu indicador de interesse. Olívia, eu estou aprendendo aqui também, tá? Estou anotando o que eu estou aprendendo, não estou anotando o que eu vou falar, não. Você consegue dar um exemplo de alguns indicadores de entrega de resultados? Eu estou fazendo pergunta agora, tá? Estou no chat aqui. Vou seguir nesse exemplo do nosso programa de qualificação profissional. Então, a gente olha, por exemplo, com esses indicadores de entrega, a porcentagem de presença dos jovens no curso. Esse é, inclusive, um indicador, né? É um requisito que a gente tem para o jovem receber um certificado, então ele precisa participar de 80% do curso, né, das aulas, ele não pode faltar mais do que 20%. Então, esse é um indicador que a gente olha diariamente. Outro indicador é a taxa de evasão, então, se a gente está perdendo jovens aí no meio do caminho, e qual é o motivo dessa evasão? Porque alguns evadem porque arrumam um emprego, outros evadem porque não gostam do curso, e isso é importante a gente saber, porque se tem um alto número, né, de jovens que estão abandonando o curso por desinteresse, então tem alguma coisa ali naquele programa que precisa ser revista. E aí a gente olha também, por exemplo, quantas saídas pedagógicas a gente conseguiu fazer com esses jovens, quanto a gente conseguiu levar eles para visitas em empresas e etc. Quantos a gente conseguiu, por exemplo, encaminhar para vagas no mercado de trabalho e por aí vai. E indicadores de resultado são se esse jovem foi inserido no mercado de trabalho ou não, então se ele arrumou um emprego depois de participar do curso, se ele já tinha um emprego, se essa renda dele possivelmente aumentou depois da formação. E outro indicador que a gente olha também é se esse jovem continua estudando, se ele, por exemplo, se estiver no ensino médio, se ele não abandona o ensino médio, se ele permanece no ciclo, ou se de repente ele se interessa por entrar na faculdade. Então, esses são 3 indicadores de resultado também que a gente olha nesse programa de qualificação. Tipo de emprego, então se ele entra num emprego com carteira assinada ou não, se ele vai mais para uma veia de empreendedorismo. Beleza, Lívia, obrigado. 2 coisas que me ocorreram aqui quando você estava falando. Primeiro, sobre o desafio, para você fazer métricas e indicadores, você falou em começar com uma teoria da mudança e elaborar objetivos. O desafio que é você fazer um corte na atuação. Estava conversando com uma ONG que a gente conversa sempre aí semana passada, aí eles queriam saber estratégia de captação, queria que eu ajudasse ele a estruturar uma captação. Eu falei, tá bom, vocês querem dinheiro para quê? Aí começa, não, transformar o Brasil. Vocês não vão transformar o Brasil todo, cara. Ninguém transformou. Calma, vamos lá. Vocês querem transformar o quê no Brasil? Não, a gente quer trabalhar com jovens da comunidade. Quem? Não, crianças, jovens, adultos e idosos. Vocês não vão trabalhar com crianças, jovens. É uma organização que tem um orçamento super baixo, uma ação super local. Faz uma transformação evidente que faz local. O desafio que é você fazer o corte, entender, cara, eu vou atuar muito bem.
aqui eu vou fazer legal, mas não vou transformar a educação no Brasil amanhã. Então, primeiro, para fazer essas métricas e indicadores, você tem que ter o objetivo claro. Para ter o objetivo, você tem que fazer cortes. E cortes são dolorosos, né? Entender que se a gente fizer bem um canteiro aqui, a gente não precisa reflorestar a Amazônia, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E uma dor de todos nós, eu acho, que é fazer o corte, entender onde a gente vai querer atuar em primeiro lugar. E segundo, a necessidade de ser tangível. Porque também tem isso, né? O que você quer? Como é que você vai mensurar? Eu lembro isso, caso real, tá? Causas do terceiro setor. Eu lembro quando eu tinha um banco de dados do FI, que tinha 1.000 organizações, 2.000 organizações que imputavam dados, né? E uma das perguntas era como você vai mensurar? E era recorrente, como você vai mensurar o resultado? E era recorrente a resposta, um brilho nos olhos das crianças. Gente, se alguém mensurar brilho no olho aqui, me conta como é que mensura, porque... Me conta também. Pois é, porque é difícil mensurar, né? O Marcos, eu acho que aqui nesse ponto eu tenho talvez uma outra experiência para trazer da Liga, é que a gente sempre busca fazer uma mistura de indicadores quantitativos e qualitativos nas nossas avaliações. Essa coisa do brilho no olho, sabe? Então, a gente olha a empregabilidade, isso está em números, a gente consegue, inclusive, hoje, fazer cruzamentos do tipo, será que os jovens que têm situação familiar melhor ou pior conseguem mais, entram mais facilmente no mercado de trabalho ou não, etc. Todo esse pacote quantitativo, ele é super importante, essa tangibilidade é importante, mas a gente tem tentado muito também fazer pesquisa qualitativa. Então, ouvir um pouco as pessoas, coletar depoimentos e etc., justamente para poder trazer esse lado para as nossas avaliações. Claro que quando o financiador pede o relatório lá com os numerinhos, você não vai, né, colocar, aumentou o brilho no olho, apesar dessa ser a vontade, porque de fato isso acontece. Mas a gente tem buscado essas formas, então gravar vídeo, fazer grupo focal, escutar um pouco essas pessoas, saber também o que elas acham do nosso programa, o que elas acham que ganharam, né, a partir dessa experiência, dessa participação com a gente. Enfim, eu acho que o monitoramento e avaliação não significa que você não vai buscar essas coisas que são intangíveis, que são qualitativas. Você só precisa fazer um bom pacote, né, de indicadores que atenda essas duas perspectivas. Meu vizinho está mudando, então está rolando um pouco de barulho de obra aqui, gente, me perdoem. Tá tranquilo, Lívia, conseguimos te ouvir perfeitamente. Pelo que vocês estão trazendo aqui, então, monitoramento e avaliação é um processo permanente? Essa é a pergunta agora para vocês, e se sim, qual seria, então, os momentos do meu projeto que eu preciso parar e, de repente, olhar para os dados, olhar para as informações que eu tenho ali e avaliar? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? A periodicidade, eu acho que varia muito de projeto para projeto, né? Se o seu projeto é anual, a avaliação provavelmente vai acontecer nesse período de um ano. Na Liga, vou citar um exemplo também, talvez fique mais fácil. Na Liga, a gente costuma fatiar os nossos programas em ciclos anuais. Mesmo em programas que as famílias ou as crianças, etc., ficam com a gente por mais de um ano. A gente sempre fatia as avaliações anualmente, e aí a gente faz uma coleta de dados no começo do ano, uma coleta de dados no final do ano e compara os resultados. Então, é com base no mesmo instrumento, né? A gente avalia a primeira vez, depois a segunda vez e compara. Isso para avaliações de resultado, que demoram um tempo para se concretizar. Então, assim, não adianta eu ficar olhando se a criança está menos violenta no formulário ali respondendo a pergunta todo dia, porque vai ficar todo mundo louco e não vai nem conseguir, né, fazer gestão desses dados todos. Mas a gente olha isso no começo do ano, no fim do ano compara e vê se teve diferenças. Agora, monitoramento de processo, aí é muito mais frequente. Então, todo dia eu preciso fazer
uma lista de chamada para saber se os jovens, se as crianças estão vindo ou não para a minha atividade. Então, essa periodicidade muda muito, mas o monitoramento e avaliação é permanente. E aí ele depende muito do ciclo de vida do seu projeto. E tem projetos, inclusive, que você pode monitorar e avaliar até depois que a sua intervenção já terminou. Então, no nosso programa de qualificação, por exemplo, ele dura 1 ano, mas a gente ainda avalia por mais 6 meses depois que esse jovem não está com a gente. Porque, enfim, essa inserção no mercado de trabalho pode acontecer um pouco depois. Então, a gente segue monitorando. Mas é permanente mesmo para projetos, enfim, que a gente não tem data certa para terminar, como é o caso de alguns da Liga. E complementando com o questionamento que as organizações muitas vezes trazem, iniciativas, né? Porque pode não ser formalizado, que as iniciativas muitas vezes trazem, que é o seguinte: pô, mas eu sou uma pessoa, os caras querem que eu fale com o contador, arrume dinheiro, monitore, ainda dê aula de futebol para criança. Brincadeira, né? Não dá. E, de fato, se você for pegar dado, 90%, 95% das ONGs no Brasil tem até um funcionário. Tem muitas que não tem nenhum funcionário, né? Porque são pessoas que recebem ali voluntariamente, alguma coisa assim. Então, assim, o cenário é de RH restrito. Eu acredito que a enorme maioria das organizações aqui tem esse cenário de RH restrito e que, por isso, o monitoramento e avaliação, que é operacional, toma tempo, vira uma apurrinhação. Vira um negócio assim, pô, estou dando aula para criança, conversando com o contador e ainda tem que ficar tirando dado aqui para mandar para essa turma, né? Acredito que seja muito essa relação. Mas é permanente, tem que ser permanente, tem que haver uma forma de, com os recursos humanos que você tem, você conseguir fazer isso de uma forma otimizada, porque não pode abrir mão desse dado, não pode abrir mão dessa avaliação por todos os motivos que a gente já falou aqui. E um outro ponto importante, além de assim, faça com o tempo que você tem, coloque na sua rotina, um outro ponto importante é da importância na sua relação com os doadores, você zelar pelo seu recurso institucional. Porque é muito comum, e assim, é uma área de conflito eterna, que o doador ele vai querer doar 50 mil só para o projeto, 10 mil só para o projeto, quero pagar tudo em cesta básica. Só que para você operacionalizar isso, você toma um tempo. Para você mensurar o impacto disso, você toma um tempo. Então, é importante que nessa relação com o doador, você inclua nas propostas, é claro que isso é utopia, tá? A maioria dos doadores não quer dar, mas que você inclua na proposta recurso institucional para pagar o teu RH, para pagar o teu tempo de monitoramento e avaliação, que é um tempo que você está trabalhando para aquele projeto funcionar. Tá? Então, assim, monitoramento e avaliação é permanente? É permanente, toma tempo, é importante se programar para depois não frustrar a expectativa do doador, que doa com essa expectativa, um edital como esse que certamente doa com essa expectativa. E também é importante que você considere o recurso institucional na pedida, para você ter tempo, você ter dinheiro para pagar ou para se pagar para fazer esse processo que é permanente e é custoso em termos de tempo. Muito obrigado, Marcos, Lívia. Inclusive, gente, até que vocês estão trazendo aqui à frente, o edital Atuação Perifaçu a gente liberou, sim, foi uma das nossas conversas de alinhamento de planejamento. A gente sabe da importância desse recurso para quem faz, para quem planeja, para quem está no dia a dia. Então, se vocês que estão aqui, que fazem parte do edital, quiserem comentar também, trazendo luz a isso que o Marcos falou, a diferença que fez no dia a dia, ter esse recurso, ter esse planejamento para as pessoas que estão à frente da organização também, fiquem à vontade. E eu quero chamar a Lânia. Lânia, principalmente que eu vi um comentário subindo aqui do Johnny, Johnny, se você puder falar no áudio, eu acho que é incrível. É isso mesmo. Eu só levantei a mãozinha aqui porque 2 pessoas se colocaram no chat. A Maria Michele, né, que ela trouxe aqui uma colocação e fez uma pergunta, e o Johnny também. E, gente, a gente coloca lá, disponibiliza o chat, mas levanta aí, se coloquem, próximo eu estou aqui, vamos sair, vamos perguntar, porque a gente já está aí há 1 hora com o Marcos, com a Lívia, trazendo contribuições, trazendo provocações. Então, Maria Renata, ou Maria Michele, você quer colocar, trazer, abrir o microfone e trazer, e também o Johnny, se quiser, por favor.
eu coloquei nessa questão aí do bolo, porque mexendo com essa parte de avaliação, deu para ver isso mesmo, né? Como estava falando, essa questão do qualitativo, do brilho no olho, às vezes a gente foca muito no quant, né? Mas na hora de fazer aquele relatório que é mega denso e chato pra caramba, você vê como faz falta também esses elementos, né, do qualitativo, porque aí deixa tudo mais leve e gostoso de apresentar, né? Até para quem está vendo, uma impressão que eu tenho, assim, eu sei que tem muitas pessoas que já gostam de ir direto nos números e tudo mais, mas aí também tem outras pessoas que gostam de ir mais para os depoimentos, para essa coisa mais humana, mais calorosa, né? Então, isso que eu faço a relação aí do bolo. Obrigada, Johnny. Ótimo, boa relação. Gente, a Maria Renata pediu para realmente ler, porque ela está na rua e tem muito ruído. Então, ela trouxe aqui, mas e se conseguir apresentar, por exemplo, relatórios de vídeo transcritos no momento da inserção do projeto e a cada 30 dias, por exemplo, refazer um novo relatório transcrito de vídeo e incluir os links desses depoimentos. Nesse caso, não serve para apresentar o financiador, o patrocinador? Acho que ela está falando bem desse acompanhamento e dessa ferramenta, de como apresentar. Depende. Via de regra, não, mas depende. Cada financiador, aí estou falando do lado do financiador, tá? Estou botando o papel aqui, Faria Lima. A Faria Lima é uma rua em São Paulo, que ficam muitos institutos e fundações e empresas grandes. Olhando do lado do financiador, você tem que entender o que o financiador quer receber, o que você precisa comunicar para aquele financiador. Então, vão ter financiadores, por exemplo, uma pessoa física idosa que queira muito mais significado naquela doação, que se você mandar um vídeo, 2 vídeos, alguma coisa assim no e-mail, aquilo resolve, aquilo comunica. Vai ter financiador, a Instituto Credit Suisse Hedging Grifo, por exemplo, da Faria Lima, inclusive, é ligado ao mercado financeiro, eles vão querer indicador. Não tem jeito, você pode mandar o vídeo que você quiser, que eles vão pedir indicador, não tem jeito. Então, assim, isso vai depender, é por isso que eu trago essa imagem do cliente, do doador como um cliente. O que comunica para o meu cliente? Eu mandar um vídeo? Eu mandar um vídeo transcrito? Eu mandar uma música? Eu mandar dados? Depende. O dinheiro que eu trabalhei, na sua enorme maioria de mercado financeiro, era um dinheiro que era muito sensível a números e dados. Então, para esse dinheiro, é claro, era essa a mesma coisa. A gente fazia lá, mostrava as estatísticas e levava um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2. Alguma coisa assim. Porque a gente conseguia fazer uma reunião muito boa. A gente mostrava consistência e mostrava um lado emocional. Tá? Na maioria das vezes, da minha experiência, o doador ele quer tangibilidade com emoção de forma objetiva. Porque isso também é um outro ponto. Às vezes, organizações acham que eu fazer uma apresentação muito grande, muito completa, de algumas páginas. A maioria das pessoas não vão ler. Então, é o desafio de você comunicar algo emocional, objetivo e com substância. Mas depende do doador. A Lívia pode ter uma experiência diferente da minha. O meu doador era assim que a gente comunicava e funcionava bem. Não, acho que eu estou super de acordo. O formato ele tem sempre que ser combinado, né? A partir das expectativas de todo mundo que está envolvido nos processos de monitoramento e avaliação. E o que eu tenho visto e vivido, pelo menos, é essa mistura mesmo de indicadores quantitativos e qualitativos. Até do ponto de vista do aprendizado, da própria equipe, da gestão, né? Assim, trazendo um olhar interno para complementar esse do Marcos, do doador, eu diria que o quantitativo importa, sim. Ele ajuda a gente a ter insights, a fazer uma análise crítica sobre as ações, sobre os programas. Então, eu acho que ele é super importante. É difícil, às vezes, buscar formas de quantificar o qualitativo, mas essas formas existem, né? A gente pode começar simples,
com pequenos indicadores, pequenas métricas que vão te ajudando a tangibilizar o qualitativo. No final do ano passado, eu participei de uma banca de avaliação de projetos, a convite de uma fundação. E tinha que avaliar 7 projetos. Todos, e eles faziam um pitch, né? Falas de 3, 4 minutos ali para tentar ganhar um prêmio no final. Todos os 7 tropeçaram na parte de número. Nenhum incluiu número na apresentação. E teve um, especificamente, que era muito claro que era uma organização grande que fazia um trabalho fantástico. Fantástico. E eu lembro que o único número que eles traziam era do número de alunos na lista de espera, eram 1.000 alunos na lista de espera. E o que a gente comentou foi: a gente entendeu o tamanho de vocês pela quantidade de alunos na lista de espera, mas a gente não pode entender, a gente tem que comprar aí o trabalho de vocês. E você tinha trazido mais 3 números, estava muito claro. Mas só que isso ficou muito subentendido. Por quê? Porque gerir uma organização, ninguém que está nessa sala provavelmente optou por terceiro setor por causa de dinheiro. Quero ganhar dinheiro, vou ter uma ONG que é uma coisa maravilhosa, né? Esse não é normalmente o caminho. O caminho é muito mais o do coração, o da missão. E não é um caminho pragmático, não é um caminho numérico, é um caminho de coração. E por isso é muito mais normal que a gente queira falar da nossa atuação de uma forma emocional. É normal isso, sentimental, de significado. Só que é importante lastrear isso, 1, 2, 3 números ali para mostrar. Se essa organização que me disse a gente tem 1.000 crianças na fila de espera me falasse a gente tem 10.000 atendidos com orçamento de 5 milhões e mudamos o IDEB da nossa cidade de X para Y, teria tornado mais claro a mensagem que eles conseguiram passar de uma outra forma e talvez menos eficiente ali. Ótimo. Eu tenho uma pergunta, assim, desse lado, enquanto iniciativa do território, né? A Macambira Solânia faz parte aí, uma das organizações que está na coordenação da atuação, do edital do Atuação Perifasul. Estou no território e sinto muito dessas dores, né, de fazer o monitoramento e acompanhamento por diversos motivos, e principalmente pelo que o Marcos trouxe e a Lívia também reforçou, de RH, né? A nossa equipe é bem difícil de fazer isso, e eu acho que eu faço coro aqui, eu engrosso o coro de muita gente que eu estou vendo aqui na tela e que está participando do edital. E aí eu fico pensando, quando a Lívia traz, né, de que é possível começar com indicadores, com métricas pequenas. Existe um banco de dados, né, básico, inicial, para a gente olhar isso? Para que, sabe, assim, olha, isso tá, ou isso só vem com formação específica, com agregar na nossa equipe alguém com um perfil específico, porque quando vocês falam assim, eu fico pensando, nossa, tem que ter alguém que tem um olhar analítico, né, um pouco mais analítico. Eu preciso de alguém que tenha feito economia, matemática, e a gente na quebrada, cara, tá difícil. Não é que não tenha, mas fica difícil. Ou a gente se prende nesse olhar de que eu sou mais coração, eu sou músico. Aqui eu estou olhando, tem a Dandara, tem o Alain, tem o Capetinha, tem a Carol, a galera que bate tambor, sabe? Bate tambor e faz o outro arrepiar por isso, né? Como é que a gente identifica, ou quais elementos a gente pode trazer pessoas, ou como é que a gente pode se alimentar e se fomentar de saberes, sabe? De característica, perfil para ter esse olhar, para olhar para isso mesmo, sabe? Para ter esse equilíbrio, já que é necessário, já que é importante, já que é fundamental e a gente não vai ter como fugir disso, principalmente que, como o Marcos disse, isso tem que acontecer regularmente. Em alguns casos no começo, outros casos no começo, no meio e no fim, mas, em geral, é constante. E a outra coisa também que me incomoda, e acho que eu vou de novo fazer coro com a galera que está aqui, que é um dos motivos de eu estar, né, participando, de estar participando desse edital, é o lance de como é que a gente, mais do que dialoga,
né? Porque, como o Marcos disse, a gente, eu, né, e várias outras iniciativas aqui já estamos num lugar de privilégio em participar desse edital, né, da possibilidade de diálogo. Mas como é que a gente sensibiliza esse financiador, esse patrocinador, a ponto dele ser um parceiro, a ponto dele construir com a gente isso que a gente precisa olhar? Porque a gente faz isso, a gente está na nossa veia, está no nosso fazer, está nesse nosso brilho nos olhos, né? Mas como é que a gente potencializa junto a esse financiador, transformar ele em parceiro, para que ele nos ajude a olhar o que é importante também ser olhado, né? Acho que também está para dentro dessa construção de perfil nosso, né? De novo, nessa construção de perfil que é educativo, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu topo tá, no edital Atuação, porque a Fundação Alphaville está nesse lugar, né, de se tornar não só patrocinador, mas também parceiro no diálogo dessa construção, a Fundação ABH e o Instituto Jatobá. Mas eu queria as minhas dores, algumas das dores. Gente, é a hora de começar a falar das dores. Vamos embora lá, povo. Obrigada, gente. Acho que primeiros comentários assim sobre de onde tirar esses indicadores. Eu não conheço bancos de indicadores, fontes de indicadores desse tipo. Eu vou falar da minha vivência, né? Eu estudei bastante, especialmente em cursos gratuitos a respeito do tema de monitoramento e avaliação. Citando um aqui, né? A Fundação Itaú Social fala muito sobre avaliação de projetos. Enfim, o GIF fala muito sobre avaliação de projetos. Tem bastante material disponível que eu acho que pode ser um bom caminho inicial de estudo, pelo menos foi esse o caminho que eu segui. De fato, eu acho que ter um perfil analítico é importante, mas não necessariamente no começo precisa ser um economista, ou um matemático, ou um estatístico. Eu acho que conforme as coisas vão evoluindo, isso vai sendo muito importante. Na nossa equipe, por exemplo, hoje a gente tem um economista, e, enfim, independente da formação, o perfil analítico, essa capacidade analítica, ela é muito importante, porque hoje a gente trabalha com uma série de dados que a gente coleta, né, em volume nas atividades da Liga. Mas, no princípio, eu acho que isso não é, assim, essencial. E outra coisa que eu acho que posso sugerir, assim, como caminho, é troca com outras organizações. Então, entender o que projetos ou iniciativas parecidas com as que vocês têm estão monitorando e avaliando. Então, conhecer um pouco do campo, trocar com parceiros, trocar experiências. Eu acho que isso também pode ajudar muito nesse início da construção dos indicadores. Respondendo a sua pergunta, Lânia, tem um artigo de uma faculdade americana sobre ONGs, que ele fala uma frase que eu nunca esqueci, que é: gerenciar uma ONG de tamanho médio é mais difícil do que gerenciar uma empresa de tamanho médio. Porque na empresa você satisfaz o cliente e está resolvido, o financeiro. Na ONG, não. Na ONG você satisfaz o teu beneficiário e o teu financeiro está igual. Então, na verdade, o gestor de ONG ele é um gestor de dois negócios, um que ele escolheu e outro que ele não escolheu. O que ele escolheu é bater o tambor, é dar aula. O que ele não escolheu é a captação de recursos. Então, quem aí é uma equipe, é o meu equipe, como vocês falaram, é gestor de dois negócios. Ponto. Provavelmente um dos dois vocês não querem. Vocês têm que gerir. E você fez uma pergunta sobre cada um dos negócios que você está tocando aí. A primeira pergunta foi sobre a gestão de projetos. O que é mais prazeroso, né? Você entrou nessa por causa disso, não entrou nessa para captar. Ninguém entra nessa para captar, né? E com relação a isso, eu faço coro ao que a Lívia falou. Infelizmente, a gente não tem no Brasil tantas formações unificadas, assim, então vai fazer o curso tal que você vai sair dali, tá.
E também a maioria das organizações não tem o recurso para contratar muitas aspas, especialista, mas eu acho que é perfeitamente possível que vocês façam internamente, a partir dos conhecimentos de vocês, lançando um olhar um pouco mais racional, pragmático, às vezes, mas é totalmente possível. E aqui vocês têm uma oportunidade fantástica de evoluir nisso, porque é um edital que valoriza isso. É um edital que valoriza métrica, indicador, acompanhamento e tem recurso institucional. Isso tudo é muito raro. É muito raro. Então, basicamente, pergunta 1, resposta na garra, se desenvolvendo, não tem muito o que fazer. Resposta 2, né, que é uma dor. Pô, esse pessoal está ali do outro lado da ponte, do rio, da rua, seja lá qual for a cidade de vocês. Como é que eu chego lá? Como é que eu construo esse relacionamento? Né? Você falou sobre construção de relacionamento. É sempre difícil porque tem uma diferença significativa de repertório. Tá? E aí, sem qualificar. Tá? Não estou dizendo que um lado é melhor, outro é pior, porque, de fato, eu não acho que é. Mas são diferenças de repertórios, para começar. Então, você vive uma realidade e tem que comunicar a sua realidade para uma outra realidade que não fala a sua língua. Então, tem muito desafio aí. Tem o desafio de não naturalizar o que é a sua realidade, né, para saber o que eu preciso comunicar e saber o como comunicar. Como é que eu vou falar uma linguagem que atraia? Então, vou contar uma história aqui. Não foi eu que falei, tá, gente? Não me matem. Estava em reunião com uma diretora de uma grande empresa do mercado financeiro uma vez. Foi agora, foi final de fevereiro de 2016, faz 5 anos. E aí eles tinham um recurso. Não foi agora, né, gente? Eu estou me enganando quem. E aí eles tinham um recurso para doar. E aí um amigo meu falou de um Museu dos Pretos Novos, se eu não me engano, que é aqui do Rio de Janeiro, é uma referência na sua diversidade. Se eu tiver errado o nome, alguém me corrige, gente, pelo amor de Deus, faz tempo já, agora que eu estou me dando conta. E aí é um museu que funciona aqui na área portuária do Rio de Janeiro e tal. Aí essa empresa tinha, sei lá, 500 mil para doar, 1 milhão, um negócio desse. Aí eu ia lá para apresentar projetos. Esse meu amigo falou, pô, cita esse museu, né, que é um museu do qual ele participava, que ele participa, eu acho. E aí, durante a reunião, eu falei, isso aí não vai dar tração nunca, conheço o cliente, mas vou citar só para te trazer a resposta. Aí, durante a reunião, eu falei, tem esse museu aqui, tem essa possibilidade de apoio desse museu. E a diretora falou, Marcos, esse negócio de brasilidade, para mim, é acordar cedo para trabalhar. Nisso eu não acredito. Então, assim, às vezes você tem que comunicar com uma realidade, com um repertório. É claro que eu falei um caso extremo, tá? Para dar aquela chocada. Mas existem casos de repertório muito diferentes, de uma linguagem muito diferente. E é para responder a sua pergunta e passar para a próxima, primeiro ponto, quando você for conversar com a sua realidade, isso não é prioridade para a pessoa com quem você está indo conversar. Tá? Isso é prioridade para você. Infelizmente, adoraria não falar isso, adoraria falar doação é prioridade para todo doador no Brasil, mas não é. Não é. O fato é que não é. O fato é que provavelmente a persona do doador ou da doadora tem como prioridade negócios, profissão, família e depois a doação. São muito poucas as pessoas que têm doação como grande prioridade. Então é importante entender que isso redunda numa questão de tempo. Você tem pouco tempo para comunicar, porque você não é prioridade. Então, tenho certeza que vocês já viveram aqui a situação que vocês vão numa reunião, a pessoa empolga, vocês mandam um e-mail, o e-mail não volta. Vocês mandam informação, a informação não volta. Porque não é prioridade, não é prioridade. Ponto. Então, não sendo prioridade, tem que trabalhar com tempo reduzido. E aí a pergunta é, como que eu vou comunicar em tempo reduzido? Porque no começo você vai ter tempo reduzido, depois você vai criar relacionamento, você vai ter mais tempo. E é aquela famosa fala que aposto que já usaram, mas quando a gente traz o doador aqui, ele se encanta. Por que ele não vem mais? Porque não é prioridade. E não vai. E vai muito raramente. E vai ser essa a realidade. Então, é como conseguir recomunicar com pouco tempo, de uma forma pragmática, mas não só número, porque o que vocês fazem numa planilha de Excel, o que vocês fazem, que é super substancial. É um desafio, e a resposta que eu dou para a pergunta 2 é a mesma da pergunta 1. É na garra, não tem muito o que fazer. Você tem que... É uma tentativa e erro, mas é tentar... Se puder botar uma dica aqui, tente se colocar na posição de quem está doando e pensar como ele ou ela pensaria. E agir como convenceria ele e ela. E usar o argumento que convenceria e usar o repertório ali o máximo possível. Mas é um desafio. É um desafio absoluto. Aline, traz aí Oi. sua questão.
Fica à Oi, vontade. pessoal. Bom dia, tudo bem? Tô de máscara aqui porque eu tô no escritório hoje. Eu acho que o Marcos meio respondeu minha pergunta agora no finalzinho da explanação dele, mas a minha dúvida é a seguinte: como é que a gente faz então, né, para gerar essa conexão entre investidor e investido? Como é que você consegue captar nesses momentos de conversa o que é relevante para ele? Se é importante fazer uma pesquisa antes, quando a gente vai falar com grandes investidores, por exemplo, ou se a gente vai falar com pessoa física, como é que a gente faz? Tem alguma dica para tentar fazer esse link, essa conexão? Vão me matar porque está virando captação de recursos, né? Daqui a pouco alguém me mata e me manda embora daqui. Cara, vamos lá. Primeira dica, certamente se coloca na posição de quem está do lado de lá. Certamente, do tomador ou da tomadora de decisão. Então, um exemplo do que não funciona, tá? Um exemplo muito tangível de quem não se colocou na posição da pessoa. Você tem uma reunião de 1 hora e leva um vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Isso não funciona. Esquece. Pode funcionar num caso específico, mas via de regra, vídeo de 1 minuto e meio ali já passou. Aí leva vídeo de 5 minutos com depoimento de todo mundo, sabe? Da mãe, da criança, do educador, do diretor, do secretário, do irmão do secretário. E é muito interessante. Então, assim, comunicar para quem está, com a linguagem de quem está ouvindo, da forma de quem está ouvindo, com o tempo que você tiver. Quando você conseguir construir o relacionamento, corresponder o relacionamento, isso é muito importante. O grande recurso está no longo prazo, o grande recurso não está no curto prazo. O grande recurso é a construção de confiança. Doação é monetização de confiança. Confiança se conquista com o tempo, não tem milagre. Então, se você é aprovado para esse edital aqui, e eu não sei se é o caso de alguém aqui, tá? Mas você já não entregou o primeiro relatório, não entregou o segundo relatório, parabéns, está fazendo a pior coisa possível para conquistar um relacionamento de longo prazo. Porque você conseguiu a confiança e não está correspondendo. Tá? E se colocar, e abrir portas, e ir a eventos, etc. Mas eu entendo que isso seja muito chato para a maioria das pessoas também, essa captação, essa criação de relacionamento. Mas, assim, se eu pudesse dar dicas gerais, se coloque no lugar do outro, seja transparente, retribua a confiança, seja ético sempre. E durante a reunião de 1 hora, porque ela não vai durar mais que isso, é uma dica um pouco mais específica para finalizar, fique atento ou atenta às perguntas. As perguntas são muito importantes. Porque você faz um pitch de 10 minutos, vai ter uma coisa que vai ser um gancho, que pode não ser o que você esperava. E a pergunta da pessoa que está do lado de lá vai mostrar onde que ela entendeu um aspecto interessante e ali você consegue aprofundar. Mas, novamente, isso é muito difícil. E tem que gostar, porque é muito chato também. Eu adoro, mas é muito chato. Muito obrigado, Lívia, Marcos, a todo mundo que participou também aqui com as perguntas. Muito obrigada, Lânia, que trouxe dores aí muito importantes, muitos questionamentos. Deixa eu só aproveitar, Lívia, se você puder compartilhar em algum momento, ou aqui no chat, sabe, locais, e Marcos também, locais onde a gente possa fazer esses cursos, onde a gente possa pesquisar, dá essa ajuda para nós aí, joga essas dicas que a galera pode estar tímida aqui agora, mas com certeza está todo mundo de antena ligada e vai correr atrás disso, porque se não fizer, não vai parar. E ninguém aqui quer parar. Legal, eu posso mandar, assim, algumas dicas de organizações, fundações que dão cursos e também alguns livros que eu tenho aqui que talvez possam ajudar, eu posso mandar assim. Obrigada, muito obrigada. A Bel também já contribuiu aí no chat. Vamos registrar isso aí, pessoal. Vamos registrar, fazer o print, copiar, não deixar perder para depois que acabar isso, não. Muito bom. Gente, que bom que vai ficar gravado isso daqui. É isso que eu quero falar, porque é o sentimento que eu estou tentando anotar, vocês falando as coisas, sabe? Aquelas provocações importantíssimas e não está dando muito tempo. Então, que bom que vai ficar gravado esse conteúdo para a gente poder revisitar depois. Para quem não teve a possibilidade de estar aqui online com a gente, também possa acessar. Então, continuo aqui agradecendo a Lívia, ao Marcos, a todo mundo que está trazendo dúvidas, contribuições, conhecimentos. Acho que a riqueza está justamente nessa troca. Então, eu agradeço vocês e que bom que poderemos acessar depois. A gente está falando aqui, Marcos, até fazendo coro no que você trouxe para a gente também durante uma reunião prévia, que monitoramento e avaliação, ele era relacionamento,
ele precisava trazer a transparência para solidificar esse relacionamento, e que isso lá na frente iria reverberar, sim, em captação de recursos, né? Então, foi até uma aspa sua que depois a gente multiplicou nos grupos, né? E é muito importante o que vocês estão trazendo aqui. Você falou algumas coisas que eu gostaria de reforçar, né? Quando a gente está falando de relacionamento, de construção de relacionamento, o monitoramento e avaliação é essencial, e eu gosto de uma frase que eu vou trazer aqui para vocês, que fala assim: a gente só cuida do que a gente conhece, né? Do que a gente gosta, na verdade. E a gente só gosta do que a gente conhece efetivamente. E a gente só conhece aquilo que nos foi ensinado. Então, a importância da gente monitorar, da gente avaliar e ter essas informações e divulgar para os nossos doadores, patrocinadores, para a comunidade, para que a gente consiga, de fato, construir esse relacionamento, né? Então, está tudo integrado aqui, né? É importante que a gente monitore, avalie e divulgue isso. E divulgue da maneira correta, que é isso que vocês estão trazendo, se colocando no lugar de quem recebe, né? Então, se eu estou enviando essa informação para o meu investidor, para o meu patrocinador, eu tenho que ter esse trabalho, digamos assim, de gabinete, de tentar entender como que vai ser melhor ele absorver aquela informação, né? Então, diante das perspectivas dele, diante de toda a bagagem de vida, como que ele vai conseguir acessar aquela informação, como que aquilo vai se conectar com ele, como que ele vai conseguir entender. E aí eu quero fazer coro aqui também, para quando a gente faz esse monitoramento, essa avaliação, e gera dados também para a comunidade, né? A importância da gente levar esse dado para a comunidade, mostrar o resultado desse impacto positivo que a gente está gerando, né? Que às vezes a gente fala de monitoramento e avaliação e fica muito focado no patrocinador, que é importantíssimo, mas a gente precisa também se preocupar com a equipe que vai receber esse dado depois dessa informação, para melhoria de processo, como a Lívia trouxe, e também para a comunidade, né? Para a gente não esquecer de todas as pessoas envolvidas no projeto e como é importante esse monitoramento, essa avaliação, gerar dados para chegar nessas pessoas. Então, eu estou muito feliz aqui com a nossa conversa e que bom que ficará gravada. E aí, a partir disso, eu quero colocar os próximos tópicos que a gente tem para conversar, que, na verdade, a gente até trouxe isso aqui no chat, nas perguntas, que é entender um pouquinho se existem indicadores melhores ou piores, é uma dúvida, e aí eu vou juntar com a última dúvida desse bloco, que seria: ok, o que eu faço com os dados que são gerados a partir desses indicadores? Como que eu uso isso? É um relatório? Se sim, qual formato? Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que bons indicadores são aqueles que respondem às perguntas de todas as partes envolvidas em um projeto. E aí eu incluo o financiador, incluo a equipe, incluo a gestão da organização, em casos de organizações maiores. Às vezes a gente também tem uma tendência a ficar fazendo listas gigantes de indicadores e, no fim, aquilo não te diz muita coisa e o propósito da avaliação acaba não existindo, porque e aí realmente o monitoramento e a avaliação viram um trabalho extra, né? Então, eu acho que o que define se um indicador é bom ou ruim é se ele responde a pergunta que você tem para fazer sobre essa intervenção. Claro, tem as regrinhas, né, dos indicadores mensuráveis, específicos, etc., que você também pode aplicar, mas, de maneira geral, eu diria que indicadores, eles precisam ser muito customizados a partir da sua iniciativa, e eles precisam ser também combinados com o teu financiador, enfim, com aquelas pessoas que vão fazer o uso desses dados. Eu acho que a resposta sobre como apresentar é muito parecida com essa. Acho que depende do teu combinado. No geral, para captação de recursos, você faz um combinado prévio, né, de como prestar contas, e aí você mantém esse formato ao longo da parceria. Tentando agregar também uma perspectiva de quem usa dados internamente, né, para a gestão do projeto e desenvolvimento da equipe, você também precisa pensar em qual é o melhor formato para levar isso para a tua equipe. De novo, citando um exemplo de como a gente faz isso na Liga, né?
A gente coleta os dados, hoje a gente tem uma equipe que faz essa... Na verdade, a gente nem coleta os dados, porque quem coleta os dados são os educadores, os orientadores socioeducativos, quem de fato está com o público atendido. A gente só faz a análise de dados e aí devolve isso para as equipes. E aí, relatório não é um formato que funciona muito, tipo relatórios enormes e tal. A gente faz a apresentação mesmo de PowerPoint, sucinta, com os insights que a gente, como pessoas externas, né, ao projeto, percebem, e aí a gente sempre faz a discussão desses resultados com a equipe. Então, o que é que eles que estão na ponta estão vendo sobre esses dados? E a gente sempre faz essa complementação. E acho que do ponto de vista mais de prestação de contas, né, e para captação de recursos, aí é muito no formato que você combina mesmo com o patrocinador. Na Liga, a gente usa muito os dados também desse monitoramento e avaliação para fazer o nosso relatório de atividades, né, nosso relatório anual. Então, a gente sempre busca também como sintetizar e consolidar essas informações para um público externo, não necessariamente alguém que doou um recurso para essa iniciativa, mas para alguém que, sei lá, para uma pessoa física que doa para a Liga, ou para alguém interessado, para um parceiro técnico, para um voluntário e etc. Eu faço cor aí com o que a Lívia falou, em termos de como comunicar. Eu acho que vale ter um formato padrão, para quem não pede nada. Então, vocês têm o formato pronto ali, algo que saia mensalmente ou algo assim. E quando trabalha com um doador que pede, aí vai ser responsabilidade social, instituto, fundação, provavelmente foi o caso do edital, fazendo o formato que o doador pede. Mas é isso, não costuma ser nada de outro mundo, não. Muito obrigado. E também agradeço a todo mundo que está aqui trocando informações, indicações no chat. É exatamente assim que a gente se fortalece, né? Que a gente consegue construir coisas melhores. Muito obrigado, pessoal. Finalizamos esse bloco, então, né? Do que é o processo de avaliação e monitoramento, né? Como que a gente faz tudo isso. E não sei se alguém quiser abrir o microfone nesse momento para trazer uma dúvida que a gente ainda não tenha conversado a respeito, se quiserem trazer também algum questionamento. Vou dar alguns minutinhos aqui também, se alguém quiser se colocar, antes da gente ir para o bloco final. Também é aquele momento em que o Marcos e a Lívia podem beber uma água, né, gente? Já estamos aqui 1h30. Lívia, por favor, Marcos, fiquem à vontade aí, enquanto o pessoal aqui, se quiser pensar em algum questionamento, trazer alguma dor, alguma reflexão. Acompanhamento e avaliação parece ser realmente um nó, né? Um nó. Mas vamos lá, pessoal. Diane, Alain, André, Dandara. Alguma coisa que vocês estão aí percebendo, até nas práticas, no fazer aqui para dentro do edital? Fazendo coro também ao que você disse agora, Helena, eu acho que monitoramento e avaliação realmente é um nó. É difícil, é complexo fazer. Mas a gente precisa começar de algum lugar e começar pequeno, e as coisas vão evoluindo. Eu acho que a gente vai aprendendo no processo, e por isso é importante começar, sabe? Mesmo que seja com poucos indicadores, no formato equipe, é difícil mesmo, mas você vai conseguindo evoluir, sabe? Ciclo após ciclo, você vai aprendendo coisas novas, isso vai se tornando um processo não só mais fácil, como também um processo mais... Vocês vão sentir que isso realmente faz sentido. Quando começarem a ter, né, os primeiros resultados de monitoramento e avaliação,
isso vai fazendo mais sentido para todo mundo que está envolvido, e aí acho que as coisas vão evoluindo e crescendo, né? Muito bom, Lívia. Até trazendo uma frase que eu escutei de uma amiga, Amanda, até, ela um dia comentou numa reunião, a gente estava falando, esse projeto é muito complexo, e tem muitos desafios, e a gente estava nesse lugar, né, dessa dor da complexidade, aí ela trouxe uma frase que ficou para mim, que ela falou assim, mas, gente, o que é uma coisa complexa? Não é um somatório de coisas simples? Aí ela falou justamente isso que você trouxe agora. Vamos simplificar. O que a gente pode fazer aqui e agora, né, dentro da zona de possibilidade? E eu acho que é justamente isso que a gente quer deixar para vocês aqui também, né? Sabemos que o desafio é grande, mas vocês podem começar porque o monitoramento e a avaliação vai trazer os aprendizados que vocês precisam para ir melhorando a cada ciclo, né? Eu acho que a gente tem que desapegar um pouco dessa palavra avaliação, como certo, errado, né? Como se a gente tivesse só um caminho ali de julgamento no final, a partir daquele resultado. Eu acho que isso que precisamos deixar aqui claro também, que não é assim, não é só para o julgamento final que existe o monitoramento e avaliação, e mesmo esse julgamento, né, que vai ter no final a respeito do certo ou errado do caminho, no social a gente tem toda a liberdade e toda a necessidade de olhar com um olhar mais afetuoso, um olhar mais compreensível para os dados que vão surgir no final, né? Então, acho que é importante colocar isso também aqui para o grupo. Bom, 11h36, eu vou então dar início aqui ao nosso último bloco, e a ideia é que a gente trazer um pouco mais de casos, de exemplos e de dicas, né, da Lívia e do Marcos, principalmente a partir do que a gente conversou aqui, né, questões que surgiram, dores. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso nesse último bloco, a gente vai estar aqui atentos e felizes de escutar vocês. Tá bom. Vou trazer 2 casos aqui. Um que foi o único caso que judicializou, né, que foi para a justiça, de quando eu estava no FII. Né? Foi o único caso que a gente teve que ir para a justiça, de tão ruim que foi o relacionamento com a ONG. Foram 600 apoios, então, assim, um caso na justiça só, absolutamente natural. Não foi por desvio, foi por má gestão de relacionamento total e por não envio de relatórios. Era uma organização aqui do Rio de Janeiro, ganhou um edital, era um edital que selecionava 10 organizações para ganhar 50 mil cada uma, e o recurso ia em 2 vezes, era algo assim. E aí foi a primeira parcela do recurso e não voltava a prestação de contas. Então, estava marcado para fevereiro, como se fosse para fevereiro, não foi, março não foi, e aí conversa, só que aí acontece uma coisa, eu não sei se aconteceu nesse edital aqui, realmente não sei se foi o caso, que as pessoas começam a assumir, e ninguém quer assumir o problema, então as pessoas que se responsabilizavam começam a subir, começam a não aparecer. Então, a gente começou tentando cobrar, porque assim, a questão não é vou cobrar esse dinheiro, vou botar na justiça e vão ter que devolver. Não é isso, mas é só assim, você combinou que ia enviar um relatório, envia o relatório. E a organização não enviava, e não respondia e-mail, e daqui a pouco não respondia telefone, daqui a pouco mandou um relatório sem nota, e uma série de coisas que não é nem por má gestão do projeto, não é por desvio de recurso do projeto, é por má gestão do projeto, porque eles não fizeram o gerenciamento correto do recurso, e eles não queriam contar para a gente que eles não estavam sabendo usar, que eles não conseguiram atingir o objetivo, e aí tinha relação com uma questão com o órgão público, que é ceder o lugar, que não cedeu, e eles também não queriam contar isso para a gente. Então, assim, vai virando um monstro a relação, que a organização ela não fala, ela não se coloca, então ela não cria uma relação de confiança. E aí chega um momento em que você fala, estão desviando ou estão gerindo mal o relacionamento? E nesse caso, eles só estavam gerenciando mal o relacionamento. Só que foi um caso que a gente teve que ir na justiça para que a pessoa fosse no tribunal e contasse para a gente, olha, realmente porque o governo não cedeu espaço, e a gente tinha comprado não sei o quê, e a gente não quis falar. E acabaram que devolveram o dinheiro, mandaram o relatório, fizeram tudo o que tinha que fazer, mas foi o único caso que judicializou e foi por mau relacionamento. Principalmente, assim, eles foram absolutamente falhos no monitoramento e avaliação e, devido a isso, fizeram um relacionamento péssimo com a gente e acabou que ali eles fecharam uma porta de milhões que eles teriam no futuro, que era um projeto que era muito fácil de botar recurso, era um projeto muito simples.
e eles fecharam uma porta de milhões. Assim, eu lembro que essas pessoas jamais voltam a trabalhar junto, não quero aquela experiência de novo. E é isso que eles acabaram construindo. Então, eles contrataram uma oportunidade de criar uma mina de ouro ali, e eles construíram uma terra arrasada, basicamente. Então, a importância do relacionamento, e aí a importância da persistência, e num caso feliz, né? Contar só desastre também não, né? Tinha um doador no FI, a gente começou o FI em 2014, a gente queria engajar esse doador. Essa pessoa como doador, ele sabia que tinha dinheiro, que podia doar, e ficava enrolando a gente, né? Faz reunião, não doa, faz reunião, não doa, faz reunião, não doa. E o presidente do nosso conselho na época, que era próximo a ele, falou: desiste. Isso aí tá, como diz aqui no Rio de Janeiro, tá dando de pato ensaboado, esquece, não vai conseguir. E aí a gente falou, não, vamos continuar, que algum dia esse cara era uma pessoa física, esse cara vai olhar para a gente e vai falar, pô, não, vou. E aí um belo dia chegou para a gente uma história de um menino que cresceu aqui no subúrbio, no Rio de Janeiro, precisava de R$200 mil por ano para estudar no Instituto de Tecnologia da Flórida, porque o sonho dele era ser astronauta. E aí acho que já não é mais, né? Já é virar engenheiro aeroespacial, que já está bom. E aí um menino que é fantástico, passou para a PUC, que é uma faculdade muito boa aqui do Rio, com bolsa, só que a PUC não tem engenharia aeroespacial, só tem nos Estados Unidos, e aí a faculdade dos Estados Unidos é tudo paga, o moleque precisava de R$200 mil por ano. E ele tinha conseguido uma bolsa que em 3 meses ia expirar. Basicamente assim, eu consigo o dinheiro em 3 meses ou acabou. E essa história chegou para a gente. A gente falou, porra, é aquele cara, hein? Isso aqui tem a cara dele. E aí lançamos a história, mandamos e-mail, falando, tanto que esse menino aqui para apoiar, se você não apoiar, ele não vai, o que você acha? Ele falou, tá bom, marca uma reunião aí com o menino. Falou, porra, mais uma, né? Uma longa lista. Aí a gente marcou a reunião, era um dia à noite, eu lembro, já no final do expediente, a gente marcou a reunião, e aí terminou a reunião, ele virou para o menino e falou, conta a tua história aí. Aí o menino contou, terminou a reunião, ele falou, então você pode ter certeza que você vai estudar, porque eu vou te apoiar, vou te dar os 600 mil que você precisa e você vai virar engenheiro aeroespacial. Só que essa história ela só ocorreu porque a gente ficou 4 anos persistindo com aquela pessoa, construindo um relacionamento, construindo confiança, tendo a recorrência da relação, mesmo sem doação, tendo a recorrência da relação. E aí chegou uma hora que o cara falou, pô, esses caras estão 3 anos atrás, devem ser legais. E aí topou apoiar o menino, e esse menino está se formando, inclusive. Ele se formou no passado, e vai ser, provavelmente não vou ouvir falar dele, porque o moleque realmente era mais inteligente que todo mundo junto lá no Instituto. Ele era brincadeira. Recebi e-mail dele, eu falava, pô, realmente tem gente inteligente no mundo, né? A gente engana. Mas é uma história de persistência, de criação de credibilidade, e o quanto isso é importante para a captação, e o quanto aqui, nesse edital, vocês têm uma oportunidade de começar a construir uma história. E vocês podem começar a construir a primeira história, ou vocês podem começar a construir a segunda história. E depende da relação de vocês, depende da entrega de vocês, não depende de mais ninguém. Esse é um ponto importante. E com relação a 2 dicas só que eu queria dar, que eu já falei, porque eu atropelei tudo que eu ia falar. Primeiro entenda um doador como cliente. Tá? Entenda o doador como alguém que colocou um recurso e tem expectativas. E tente trabalhar junto com ele para suprir essa expectativa, para trabalhar essa expectativa. Porque doação de recurso financeiro, mas é uma grande empresa, mas é um filântropo bilionário, tá bom, mas é confiança. De uma forma ou de outra, ele está passando confiança. A pessoa tem mais condição financeira, mas segue sendo um depósito de confiança. E um segundo, um pouco mais técnico, quando vocês trabalharem com indicadores, não trabalhem com muitos indicadores. Não, então vamos fazer o melhor negócio do mundo, vamos botar 10 indicadores, a turma vai ver que vai ter número para todo, vai ser open bar de número e história, eles vão ver. Cara, não dá para acompanhar. Eu acho que um número muito honesto, e a Lívia fez coro a isso, sem quem tivesse combinado, 3 indicadores de resultado aí, sabe? 1, 2, 3, fez, foi, pouco mais do que isso. Eu acho que começou a passar de 5 e ir além é muito difícil de acompanhar num projeto de pequeno, médio porte, e nem é necessário, e ninguém vai receber essa informação. Então, basicamente, é isso. Vejam o doador como cliente, trabalhem com um número de indicadores com os quais vocês conseguem lidar para o tamanho do projeto. Se vocês têm um projeto pequeno, não precisa botar 10 indicadores, porque não é simples de acompanhar. E é isso, Lívia.
Eu queria contar uma história que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Diandra falou antes da pergunta, né, sobre essa lógica que a gente tem da avaliação como uma punição, né, como eu preciso tirar nota boa. É aquela coisa que a gente carrega desde a escola, né? Eu faço avaliação para saber se eu estou indo bem, se eu estou indo mal e eu preciso ir bem. Enfim, continuando com aquele case inicial que eu contei da cultura de paz, né? Um belo ano a gente fez o processo de coleta de dados no começo do ano e no fim, e a gente percebeu que, em vez de diminuir as situações de violência entre as crianças, as situações de violência tinham aumentado. Então, as crianças que tinham passado um ano com a gente no programa de contraturno estavam usando mais violência física e mais violência verbal. E aí, quando eu olhei para aqueles dados, para aqueles resultados, eu falei, tá, e agora, né? O que a gente faz? Eu tinha um parceiro financiador me apoiando nesse projeto, enfim, e eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. Então, eu peguei esses resultados e levei para uma discussão com a equipe. Eu falei, olha, os dados mostram para a gente que as crianças, por motivos que a gente precisa entender aqui agora, estão mais violentas do que estavam quando começaram. E aí, foi uma discussão que, enfim, primeiro gerou aquele choque na equipe, né? Tipo, e agora o que faremos? Como é que a gente vai prestar contas? O que a gente vai escrever no relatório? Coisas do tipo. Mas, quando a gente se aprofundou na conversa, né? E os educadores começaram a trazer as vivências que eles tinham tido com essas crianças ao longo do ano, eles foram trazendo, olha, esse ano foi muito atípico na comunidade em que essas crianças vivem. A gente teve muitos casos de violência, a gente teve desocupações na comunidade, enfim, teve todo um contexto de violência onde as crianças viviam que acabou fazendo com que elas se tornassem também mais violentas, né? É uma coisa que a gente sempre comenta lá na Liga. Não adianta o nosso programa ser tipo um mar de cultura de paz e aí ela sai da porta para fora e, enfim, ela convive num mundo de violência. E nem sempre a gente consegue obter os resultados que a gente deseja. E a gente fez essa discussão, eles trouxeram os casos, trouxeram, né, essa narrativa de tudo que aconteceu, e a gente percebeu duas coisas. A primeira era que a gente ia ter que mostrar isso no relatório para o patrocinador e correr o risco, né, de possivelmente perder o apoio em momentos futuros, né, em ciclos futuros. Mas a gente também percebeu que, frente ao contexto de violência que essas crianças estavam vivendo, a gente precisava melhorar também as nossas intervenções de promoção de cultura de paz. Então, a gente precisava ter mais intencionalidade, mais método, aproximar mais as famílias das crianças para trabalhar essa cultura de paz, essa redução da violência. E isso foi um baita de um ganho para a equipe. Ter recebido esse resultado ruim de avaliação foi um grande processo de aprendizado, de realmente olhar para aquilo que a gente estava fazendo e falar, olha, frente ao contexto que a gente vive, isso não é suficiente. Isso vai precisar ser melhorado. E aí, para o ano seguinte, a gente fez diversas propostas, né? A gente trouxe novas metodologias para trabalhar com as crianças e, inclusive, uma nova metodologia para trabalhar também com as famílias das crianças. E, no fim, a gente não perdeu o patrocínio, a gente conseguiu renovar para o ano seguinte. Então, queria trazer para vocês, assim, que a transparência ela é essencial nos processos de avaliação. Então, se não for para ser assim, as pessoas que coletam os dados podem cometer erros, às vezes intencionais, nessa coleta de dados. E, por outro lado, assim, eu acho que também, frente a resultados ruins, você precisa ser aberto. E aí, claro, se você conseguir construir essa relação com o parceiro de transparência, ainda melhor. A gente teve
a sorte de conseguir, então conseguimos renovar esse apoio, e aí, enfim, acho que todo mundo ganhou, a nossa relação com o parceiro ganhou, a nossa equipe ganhou porque aprendeu, e o público que a gente atende também ganhou, porque a gente pôde rever aquilo que a gente fazia, né? Mas não é fácil, dá um medo inicial, tipo, e agora? O que eu faço com isso, né? Vou pegar a avaliação e guardar na gaveta e não vou mostrar para ninguém nunca mais. É uma vontade. Muito obrigado, Lívia, Marcos, por essas falas, esses casos que vocês trouxeram. Realmente, dá muito medo, né, Lívia? Mas até uma coisa que a gente encoraja aqui as organizações que participam do edital Perifasul é nos contar a realidade que está acontecendo e a todo momento nos reportar mudanças, às vezes alguma rota que de repente eles querem seguir. Então, acho que a fase que vocês falaram desse relacionamento, né, é tão importante. E aí eu acho que até dá para dividir aqui, né, Lívia? É tão importante monitorar, né? Porque se vocês não monitorassem, talvez vocês só soubessem desse resultado no final, na entrega do projeto. E aí, às vezes, não tem um tempo, né, de resposta, de readequação, que é tão importante, né? Então, como vocês trouxeram aqui, o monitoramento e avaliação é constante, precisa ser permanente, até para que a gente possa responder à dinâmica, né? O território é vivo, um projeto social é um organismo vivo, né? Então, o que a gente planejou no começo desse edital, né? Eu peço até a Alane, a Marina, a Renata, façam um coro a isso, né? O que a gente desenhou no começo do edital, a atuação Perifasul, antes de um processo de pandemia, o que as organizações aqui desenharam, né? Antes desse processo de pandemia, não foi colocado em prática da maneira como a gente planejou. Então, a gente precisa estar sempre ali monitorando, avaliando, porque é mutável, né? A gente precisa responder a essas mudanças, né? É mais importante responder às mudanças do que cumprir o que estava planejado. Aí é uma frase que a gente escuta bastante no método do Scrum, por exemplo, e dá para trazer muito para a vida real, para a dinâmica dos projetos, porque faz toda a diferença. E é 10 para as... Vou te complementar, Di. Vai lá, mostrando aqui minha carinha. É isso mesmo, e mesmo quando a gente está sempre olhando, revendo e etc., nem sempre a gente tem a receita do bolo, né? A gente no edital, como você falou, que a gente está tentando readequar, porque muita coisa aconteceu e a gente está tendo que se virar nos 30 e fazer coisas, acender a luz aqui, fazer coisas que a gente não tinha planejado e nem sabia fazer. Então, até nas coisas que nós não sabíamos fazer, a gente tem que estar sempre medindo para falar, putz, deu certo, não deu certo, vamos por um caminho, vamos por outro, e muitas vezes não tem certo e errado, vai na tentativa e erro, né? Então, eu acho que também nesse processo entender que às vezes a gente erra e que o erro faz parte do aprendizado e não tem que esconder o erro, né? O erro na verdade, o erro é um acerto, porque quanto mais você erra, melhor você vai fazer as coisas no final. É super importante, porque as pessoas, eu não sei se foi, agora já não lembro se foi o Marcos ou a Lívia, acho que foi o Marcos que falou do processo, né, de esconder, cara, errar faz parte do processo, não esconda, porque traz mais transparência, traz aprendizado dos dois lados e uma oportunidade de se ajustar aos ponteiros. Então, é isso, só meu complemento. Eu agradeço. Agradeço muito, Marcos, Lívia, as contribuições que vocês trouxeram, as vivências, né? Isso é melhor do que dizer, pode ser, sabe, o que realmente vocês passaram e passam, isso é bem importante. O Marcos trouxe aí bons exemplos, coisas que deram certo, coisas que deram errado, e a gente está aqui, nesse momento, vivendo isso, no Atuação, né? A Diandra trouxe muito bem. Nós quatro, quando sentamos, construímos um edital, tínhamos alguns objetivos, e a gente alimentou isso junto a todas as iniciativas que também construíram uma proposta, e a pandemia virou de cabeça para baixo, sabe? Então, a gente está aqui, basicamente,
as propostas inicialmente eram propostas de ampliação dos seus fazeres, né? E hoje elas estão muito na base da manutenção, fazer o que dá para fazer com o que a gente tem, né? Manter. Então, como é que a gente também acompanha isso? Como é que a gente dialoga? Como a gente acolhe e transforma isso para acompanhar e avaliar? Porque também é rico. Também é muito rico passar por tudo isso que todas essas iniciativas de base estão passando durante esse período de pandemia. Poder acompanhar e poder comprovar que a gente é diverso, que a gente dá conta de fazer o que muito bem com o que a gente se propõe a fazer. Então, é muito bom estar escutando isso daqui. É bom também encarar os desafios daquela. Tem coisa que é assim mesmo e vamos lá, vamos ralar, né? Vamos aprender para poder dar continuidade. E achar os pares, né? As complementações das análises, dos perfis, de composição para poder realizar esses desafios aí. Isso vem sendo reafirmado a todo o tempo. Então, obrigada, Marcos, obrigada, Lívia, obrigada, Di, Bel, Marina, Renata e todo mundo que está por aqui, que eu estou gostando muito da galera ter participado. Lembrando que se você aqui está participando, isso está gravado e a gente vai disponibilizar na página do YouTube do Atuação. Então, fica aí a informação, fica a dica. Muito bem. A Renata, quiser falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu queria agradecer o Marcos e a Lívia, acho que foi uma manhã aí muito produtiva. Eu acho que quando a gente faz o primeiro questionamento, né, a pesquisa, né, com os grupos, o que você mais quer, né, o que você está precisando, né, que tipo de informação, de conhecimento. A primeira coisa que vem é a captação, mas monitoramento é uma coisa que anda tão junto, tão... que até o Marcos chegou uma hora que falou: vocês vão brigar comigo que a gente vai indo para captação, mas uma coisa puxa a outra, uma coisa está junto com a outra, e eu acho que é extremamente importante. Eles estão numa fase que isso agora é o que mais está pegando, né? Eu acho que é a grande pedra no sapato agora, nesse momento. Então, assim, vocês trazerem essa visão que vocês trouxeram, cada um de um jeito diferente, de um ponto de vista diferente, foi muito rico, muito importante. Aí vai ficar gravado e eu acho que a gente vai compartilhar e vai ouvir várias vezes, assim. Então, a gente só tem a agradecer aí vocês dois, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Rê. Lívia, passo a palavra para você e para o Marcos também, para vocês fazerem agora uma despedida. Infelizmente, não dá para ficar com vocês o tempo todo aqui nesse link. Adoraríamos, mas a palavra está com vocês. Eu queria agradecer também o convite, assim, e me coloco à disposição também para a gente seguir conversando sobre o assunto. Esse é um assunto que, enfim, eu adoro. A gente patinou muito e ainda patina até hoje na Liga com esse assunto, patina mesmo. A pandemia também deu uma boa chacoalhada nas nossas ações e no nosso monitoramento e avaliação. Então, eu fico super à disposição para a gente conversar mais sobre o assunto. Eu mandei aqui alguns cursos que vocês me pediram. Eu tenho uns livros também que eu preciso escrever os nomes aqui direitinho para indicar para vocês, eu posso mandar depois. E é isso, gente, eu vou estar aí uns mesezinhos afastada, mas eu coloco também a minha equipe aí na Liga à disposição para conversar mais com vocês, tirar dúvidas, mostrar casos mais práticos, enfim, dados, né, até que a gente coleta. Tudo que a gente tem feito, a gente publica no relatório de atividades da Liga, então as avaliações de cada programa, se alguém tiver curiosidade, interesse de conhecer melhor quais indicadores são esses, está tudo lá. Eu acho que serve de inspiração inicial, talvez, para vocês. E eu acho que é isso. Obrigada de novo.
Obrigado, gente. Queria também agradecer aí o convite para participar. Estou botando aqui meu celular, se alguém quiser dar um oi lá, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Estou botando também o site da minha consultoria, que é onde a gente solta muito conteúdo bom sobre o terceiro setor. Então, quem quiser entrar, dar uma olhada, se quiser inscrever o e-mail na newsletter, a gente manda coisa toda semana. Aí é isso, meus contatos estão aí, vamos ficar em contato. Obrigado aí o convite. Aguardo o próximo. Gente, só uma dica, o Marcos colocou o telefone dele aí porque ele adora tomar café. Então, quem quiser marcar um café com o Marcos, ele sempre diz sim, é ótimo. E é sempre um prazer. Gente, eu vou deixar aqui também só um agradecimento que eu não agradeci, Lívia. E, na verdade, é menino ou menina que vem aí? Menina. Então, muita luz, muita energia positiva para nesse nascimento. Obrigada aí por compartilhar, mesmo com 39 semanas, está aí firme e forte conosco, compartilhando tudo isso. Cada dia é uma surpresa aqui, atualmente. Imagino. Depois compartilha a foto quando nascer, estamos curiosíssimas. E Marcos, como sempre, um prazer, só agradecimento mesmo. Obrigada por continuar essa parceria conosco ao longo do tempo. É isso, minha gente. Bel, a Bel queria falar, pessoal. Bel, a palavra está com você. Não, era aquela palminha que eu estava tentando fazer, aprendendo a usar. E vamos abrir a câmera todo mundo para tirar uma foto, todo gente? Mundo. Vamos. A palminha na carinha aqui. A Lana botou, eu não sei. Na carinha. A Danda, a Grazi, que bom ver todo mundo. Zizi. Vamos lá, mais 2 minutinhos, um minutinho. O André, hoje é seu aniversário, André? Parabéns, rapaz! Aqui um parabéns coletivo para você. Muitas felicidades, viu? Meu aniversário hoje. Obrigado. Está participando do call no aniversário, muito legal. Quem tira foto aí, gente? Lânia, Di, Rê, vocês tiram? Alguém tira? Estou tirando, estou deixando lá grandinho e brindando, aquele sorriso. Ótimo. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que deram o que você tem de mais precioso aqui para a gente, que é o tempo. Então, honramos o tempo de vocês, agradecemos, honramos o tempo da Lívia, do Marcos. Agradecemos por vocês estarem aqui também, voluntariamente, contribuindo conosco. Então, temos aqui muitos agradecimentos a fazer. Tenham um ótimo dia, todos vocês, e continuem acompanhando. Quem quiser, só pedir para quem quiser que a gente mande esses materiais, etc., deixa aqui no chat o e-mail de vocês, tá? Perfeito, Mar. Até... Depois, pessoal, também, se quem quiser alguma outra informação, podem mandar uma mensagem para qualquer uma das organizações que estão à frente do edital Atuação Perifasul, pelas redes sociais, por onde vocês conseguirem, que a gente faz essa informação também chegar no Marcos e na Lívia e faz essa ponte de contato. Beijo, minha gente! Bom resto de semana para todo mundo. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Lívia. Até mais.